qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Mais uma vez iniciamos a jornada na presença de Deus. A palavra de Marcos, no capítulo 6. Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: "Pede-me o que quiseres e eu te darei." E lhe jurou dizendo: "Eu te darei qualquer coisa que pedires, ainda que seja metade do meu reino." Ela saiu e perguntou à mãe: "O que vou pedir?" A mãe respondeu: "A cabeça de João Batista." E voltando depressa para junto do rei, pediu: "Quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista." O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que 1000. Entra em cena no Evangelho de hoje um dos personagens mais controversos na história de Jesus, que Herodes, especificamente o Herodes Antipas, que foi o último Herodes que governou durante a vida de Jesus. Acredite, esse homem era muito poderoso, mas não era livre. Ele governava toda a Galileia, mas não governava a si mesmo. Estranho, né? Mas você já vai entender o porquê. Ele vivia cercado por bajuladores, como é próprio de quem tem poder, mas ele evitava enfrentar a sua própria consciência. E a sua fraqueza não estava na política, nem nas negociações, mas no medo de contrariar os outros. E foi assim que ele se tornou um assassino. Sim, um assassino. João Batista denunciava a vida desregrada de Herodes, e esta verdade o incomodava demais. Ele temia João, mas também o admirava, porque sabia que João falava a verdade e era íntegro. Eu quero dizer algo muito interessante hoje para você. Poucos percebem o quanto são dominados pelo olhar dos outros. A necessidade de aprovação, de aceitação escraviza. Ela molda comportamentos, inclusive ela distorce princípios. Quem vive para agradar o mundo, para agradar os outros, corre o risco de perder a sua própria identidade. E o medo do julgamento nos faz calar quando nós deveríamos falar, ceder quando nós deveríamos nos firmar. João Batista era livre porque sua vida não dependia da opinião dos outros, da aprovação dos homens. Já Herodes, cercado pelo status, pelo dinheiro, pelo poder, pela fama, era refém da necessidade de aprovação. Quem não governa a si mesmo, não se esqueça, quem não governa a si mesmo acaba sendo governado pelos outros, ao menos interiormente. A sua fraqueza se revelou quando, num jantar, Salomé, que era filha de Herodíades, dançou belamente e, dominado pelo desejo, pela vaidade, prometeu algo muito grandioso para aquela moça. Ela, influenciada pela mãe, pediu a cabeça do incômodo, a cabeça de João Batista. Herodes sabia que aquilo era injusto, mas para não parecer incoerente, ele ordenou a execução de João Batista. O medo de decepcionar, o medo do olhar dos outros, do julgamento dos outros, fez com que Herodes sacrificasse um inocente.
Quem se preocupa mais com a própria imagem do que com a verdade acaba destruindo aquilo que deveria proteger, e às vezes a própria vida. E assim a história se repete. Quantos vivem prisioneiros da opinião pública, reféns das expectativas dos outros, escravos de um personagem que criaram para serem aceitos pelo grupo, pela sociedade? O mundo, ele impõe padrões, dita regras, exige máscaras, mas um coração que se preocupa demais com o que os outros pensam se torna incapaz de enxergar o que Deus espera dele. Porque a maturidade espiritual acontece quando deixamos de ser reféns do olhar do outro e passamos a enxergar a vida pelo olhar de Deus. Ele não se impressiona com as aparências, mas com a sinceridade do coração. Quem vive para o aplauso do mundo pode até ser celebrado por um tempo, mas logo será esquecido. Então, não se preocupe com o olhar dos outros, não se preocupe com as expectativas dos outros. O mais importante é o olhar de Deus sobre a sua vida, e Deus sempre é generoso no seu olhar. O olhar dos outros pode nos escravizar. A bondade e a graça de Deus sempre nos libertar. Queiramos mais o olhar de Deus e nos libertemos da opinião dos outros. Quem vive para agradar, não vive para servir. Então, sirvamos na nossa modéstia, na nossa pequenez, e Deus se alegrará com a nossa vida. Yo sé, ahí estuviste aunque te ignoré, y te quedaste aunque te fallé. Y si mis fuerzas no me dan, yo sé, tú siempre empiezas donde yo acabé, porque en mí no dejaste de creer. Nada es igual desde que te busqué. Eres lo único que quiero con mi vida entera. Si no estás tú, ¿dónde quedo yo? Si no estás tú, ¿dónde está el amor? Si no estás tú, todo se perdió. No quiero nada más. Si no estás... Eu quero dizer algo muito precioso hoje para você. A maturidade espiritual, ela nasce quando nós deixamos de buscar validação no olhar humano e passamos a enxergar a vida pelo olhar de Deus. E Deus não nos avalia pelas máscaras que vestimos, mas pela integridade do nosso coração. Ele não se impressiona com as aparências, mas com a sinceridade de uma alma que deseja ser verdadeira. Quem vive para o aplauso do mundo pode até ser celebrado por um tempo, mas um dia será esquecido. Agora, quem vive para Deus pode ser ignorado pelos homens, mas será sempre lembrado e por toda a eternidade. Se João Batista nos ensina algo, é que a vida não vale pelo que acumulamos ou por aquilo que conquistamos, mas pelo quanto fomos fiéis àquilo que nos foi confiado. E a fidelidade à verdade, ainda que custe caro, sempre nos leva ao que é eterno, ao céu. Por isso, queiramos a verdade e nos preocupemos menos com o olhar dos outros e mais com o olhar de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu desejo a você um excelente dia, paz ao seu coração e até a noite, se Deus quiser. Necesito mais.